o que difere um do outro? Renda fixa é aquela modalidade que você aplica, principalmente junto ao banco, e tem rendimento certo. Então, poupança é renda fixa. Fundo de investimento financeiro, FIF, é renda fixa. Né? CDB é renda fixa. Você aplica hoje, depois de um determinado tempo, você tem a garantia do rendimento. Não há risco de perder o capital aplicado. Agora, renda variável é porque o rendimento pode variar positiva ou negativamente, se é que pode falar negativamente. Como assim? Aqui há risco de perder o capital aplicado, do tipo, aplicar em bolsa de valores. Quando você aplicou lá 10 mil reais em bolsa de valores em ações, e de repente, no momento de queda, resolveu vender e vendeu por 7 mil. Né? Então, nesse caso, teve perda, não é isso? Na aplicação de renda variável. Tá? Agora, se aplicou 100 mil, 10 mil, e vendeu por 15 mil, você teve um rendimento de aplicação financeira de renda variável de 5 mil. Certo aí? Só que renda variável, você não aplica diretamente. Renda variável, você aplica por meio de um intermediário, as corretoras principalmente. E aí tem que pagar a taxa de corretagem, não tem? Então, aplicou 10 mil, vendeu por 15, teve um rendimento de 5, e teve que pagar a corretora 1.000, então o rendimento líquido é 4 mil. Então, 4 mil é que entra aqui como rendimento líquido de renda variável. Agora, você aplicou lá na poupança 10 mil, e resgatou 11 mil, teve um rendimento de 1.000 de renda fixa. 1.000 de renda fixa, 4 mil de renda variável, certo aí? Muito bem. Somo as demais receitas não oriundas da atividade fim. Que demais receita? Receita de aluguel, receita de outros juros, os descontos sobre título, isso entra aqui, outras demais receitas. Antigamente usava-se o termo, até 2014, né? Demais receitas não operacionais, do conceito do lucro presumido. Não operacionais é que não são da atividade operacional. Agora, simplesmente não oriundas da atividade fim, certo? E aí encontrei o lucro presumido, que é base de cálculo do imposto de renda. Ora, não basta entender, tem que memorizar. Como é que eu calculo o lucro presumido? Percentual de lucro presumido sobre a receita bruta da atividade fim, mais ganho de capital, mais rendimento de aplicação financeira, renda fixa e rendimento líquido de renda variável. Líquido, sempre que se fala líquido, é para subtrair o quê? A comissão do intermediário, da corretora. Somando demais receitas não oriundas. Então, recebeu um aluguel, vai entrar aqui. Encontrei o lucro presumido, certo? Muito bem. Encontrado o lucro presumido, agora eu vou calcular o imposto de renda da pessoa jurídica. O cálculo se divide em 3 partes. Pega o valor total do lucro presumido, certo aí? Digamos que o lucro presumido aqui tenha dado 100 mil reais. Aí eu pego o lucro presumido total, 100 mil, aplico a alíquota geral de 15%, e encontrei o valor do imposto de renda de 15 mil. Como o tributo é progressivo, o que exceder 60 mil no trimestre tem adicional de 10%. Então, lucro presumido é 100 mil, menos 60 mil, dá 40 mil. Certo aí? Muito bem. E adicional de 10%, imposto de renda adicional é de 4 mil. Então, conclusão. Item A, 15 mil. Item B, 4 mil. Imposto de renda devido, 19 mil. Certo aí? Agora, lembre-se, aplicações de renda fixa e aplicações de renda variável têm tributação no resgate. Certo aí? Exceto poupança, que é isenta, não é isso? Então, se a empresa aplicou junto ao banco e teve rendimento de 10 mil reais e teve retenção na fonte de 20%, aquele valor que foi retido na fonte, eu preciso dar um tratamento fiscal. Qual é o tratamento fiscal? Se é pessoa física ou pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, ou entidade sem fins lucrativos é que pagou esse imposto, né, que aplicou e teve imposto retido na fonte, é tributação definitiva.
Agora, quando se trata de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, aquilo que o banco reteve é só uma antecipação. Por isso é que ele entra aqui no cálculo definitivo. Ó. Então, e se isto aqui foi tributado na fonte, tá? Teve imposto retido na fonte, descontado pelo banco, isso é uma antecipação e vou subtrair aqui, ó. Digamos que teve aqui imposto de renda retido na fonte, um total de 2.000 aqui de tudo, só para, né? Então eu vou subtrair aqui, ó, menos imposto de renda retido na fonte compensável de 2.000. Certo aí? E aí eu tenho o quê? Imposto de renda a pagar de 17.000. 17.000, eu vou preencher o DAF, como é imposto de renda, Código da Receita Tributária de Imposto de Renda do Lucro Presumido, e vou recolher em cota única ou parcelar em 3 vezes, porque 17.000 dá para parcelar em 3 vezes, que o valor mínimo de cada parcela é 1.000. Entendido aqui? Outro detalhe importante. Você está vendo que eu falei que o que exceder é 60.000, não é isso? Mas isso considerando dentro de um período normal. Porque quando da abertura da empresa ou do encerramento, há que se verificar o seguinte: quando é que iniciou a atividade da empresa? Porque na verdade é 20.000 por mês. Aqui estamos considerando que a empresa operou os 3 meses. Teve, né, vendas durante os 3 meses. Por isso, o lucro presumido que excedeu o quê? A 60.000 tem adicional. Mas, se a empresa tivesse iniciado a atividade em fevereiro, o que excedesse a 40.000 teria adicional de 10%. Se a empresa iniciasse a atividade em março, o que excedesse a 20.000 teria adicional de 10%. Claro que nos trimestres posteriores são trimestres cheios, e aí o que exceder é 60.000. Tá ok? Então a gente diz, o que exceder 60.000 tem adicional de 10%, dentro de quê? Do funcionamento normal de uma empresa. Mas sabendo que no trimestre da constituição da empresa, ou no trimestre de encerramento de atividade da empresa, há que se saber quantos meses a empresa operou dentro daquele trimestre. Que é 20.000 vezes o número de meses em atividade. Entendido aí? Muito bem. Cálculo da contribuição social sobre o lucro. Ó. Determinação da base de cálculo. Pego receita bruta e aplico percentual. Olha só que diferença, né? Quando você estuda direito tributário, sabe muito bem que imposto de renda é o imposto de competência da União, concorda? Mas que a União arrecada e tem um fundo de participação dos estados e municípios, não tem? Tem que dividir com os estados e municípios. Correto? Já a contribuição social sobre o lucro é uma tributação da Seguridade Social para arrecadação do governo federal, que não vai dividir com os municípios. Certo? Por isso, no momento de crise, geralmente, o governo federal, ele mexe na contribuição, não no imposto. Certo? Muito bem. Só o governo atual que anda mexendo no imposto aí, o tanto que se mostra o que está perdido o governo, né? Muito bem. Então, olha só, determinação da base de cálculo. Já começa por aqui, ó. Qual é o percentual de revenda de combustível? Essa é a margem de lucro, 1,6, não é isso? Outras vendas, 8%. Aqui, eu vou pegar a receita bruta e só tenho 2 percentuais. Para qualquer venda é de 12%. Para qualquer serviço é de 32%. Portanto, uma margem de lucro maior, como você observa. Não é isso? Então, imagine que um posto de abastecimento teve 300.000 de receita bruta, 100 de venda de combustível, 100 de outras vendas e 100.000 de serviço. Correto? Como é que você vai calcular o lucro presumido do imposto de renda? 100.000 vezes 1,6 da revenda de combustível, 100.000 vezes 8% para outras vendas, 100.000 vezes 32% para prestação de serviço. Essas mesmas notas fiscais, de 300.000, 100.000 cada, eu vou trazer para cá e calcular a contribuição social. Então, veja, vendas, deu quanto? No exemplo citado, 200.000. Venda de combustível, 100.000 e outras vendas,
100 mil, 200 mil vezes 12% e 100 mil da venda de serviços vezes 32%. Aí soma o ganho de capital, soma o rendimento de aplicação financeira de renda fixa, soma o rendimento líquido de renda variável, soma as demais receitas e encontro o que? A base de cálculo. Veja que essa base de cálculo não coincidirá com o do imposto de renda por causa dos percentuais a serem aplicados nas atividades, nas receitas da atividade. Guardaram isso aí? Né? Muito bem. Então, veja, esses percentuais aqui já foram bem menores, tá ok? Já teve tempo que sobre o serviço aqui foi de 4%, subiu para 7%, subiu para 12%, subiu para 17%, subiu para 24%, subiu para 32% e queriam aumentar para 40%, mas o país teve a sorte de um grande presidente, né, da Câmara dos Deputados, que vestiu a camisa e defendeu a população e diz, não, o país não tem mais condição de pagar esse imposto, e barrou a medida provisória 332 lá naquela ocasião. Quem foi? O Severino. Vocês não estão lembrados que a gente já teve um presidente da Câmara dos Deputados chamado Severino? Ah, foi ele mesmo. Ele peitou o Congresso e não admitiu o aumento para 40%. Certo aí? Pois é, já tivemos um presidente da Câmara chamado Severino. Tá ok? Então não se assuste com um Cunha. Né? E não se assuste se vier um pior também. Né? Mas, olha só. Né? Mas ele fez um bem, né? Ele não permitiu aumentar isso aqui para 40%. Tá ok? Então, aí você diz, mas por que fica aumentando tanto no serviço? É porque já é comprovado internacionalmente nos debates e nos congressos de que o prestador de serviço, né, são os que têm mais capacidade de manipulação, né, do tipo, são pessoas estudadas, são pessoas com conhecimento. E aí, tá lá, o médico vai fazer a cirurgia, faltando 5 minutos para aplicar-lhe, né, a anestesia, chega no seu ouvido e diz o quê? Você quer uma cirurgia com dor ou sem dor? Hã? Com dor ou sem dor? Ora, ele não está falando que não vai aplicar a anestesia. Ele está querendo saber de que forma que você vai pagar o honorário dele. É com recibo ou é sem recibo? Porque com recibo ele vai pagar 27,5% de imposto. Sem recibo, ele não vai pagar o imposto e vai poder dividir com você o desconto. E aí vai te dar 5%, aí você dá uma choradinha, ele aumenta no máximo a 10%, né? E as partes negociam ali, pagam em dinheiro e acaba ele não declarando. E fica com caixa 2, não fica? Então, veja, sabendo-se disso, é que o legislador tributário brasileiro foi aumentando esse percentual e quis chegar aos 40%, se chegou aos 40%, ia chegar aos 50%. Tá ok? Então, por isso é que o percentual é tão grande. Tá bom, então você já sabe, para contribuição social só tem duas margens. Quais são? 12 para qualquer venda e 32 para todos os serviços. Aí somos os demais itens, ganho de capital, rendimento de aplicação financeira de renda fixa, renda variável, demais receitas é a base de cálculo. Ok, aí determinação da contribuição social sobre lucro. É só pegar essa base de cálculo e aplicar a alíquota de 9%. Lembrando que se for instituição financeira, esse percentual é de 15%. Certo aí? Muito bem. Aí a contribuição social sobre o lucro está encontrada. Tá? E aí preenchemos o DARF e recolhemos, né, no mês seguinte. Então, você está vendo o seguinte, que se a empresa optou pelo imposto de renda do lucro presumido, vai ter que recolher contribuição social de forma presumida também. Na hora de preencher o DARF, há que se pegar como código da Receita Tributária o da contribuição social do regime do lucro presumido. Cuidado para não pegar o do lucro real ou lucro arbitrado, que aí você vai ter um problema muito sério junto à Receita Federal para consertar isso. Né? Na hora de você preencher o código da Receita Tributária, há que revisar 3 vezes para não cometer erros. Deu para entender? Deu para entender aí? Muito bem. Então, pessoal, aqui no seu material, né,
Tem muita coisa a ser falada ainda, que não vai ser tudo hoje não. Tá? Você tem 2 exercícios para fixação, certo? Eu prefiro que você os faça. Eu até ia fazer um agora, mas falei, não, vocês não merecem. Vocês merecem mesmo é fazer direitinho em casa. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Exercício para fixação número 1. Encontrou aí? Olha o que eu disse aí, ó. A CIA Midori é um posto de abastecimento de combustíveis e auferiu as seguintes receitas no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2000x2. Venda de combustíveis, 600 mil. Receita de serviços, 100 mil. Outras vendas, 200 mil. Então isso aí é para você aplicar o quê? Lá embaixo, o que eu estou pedindo? Determine o lucro presumido e o valor do RPJ, encontrou? E 2, determine a base de cálculo presumido da contribuição social e o valor da contribuição social presumida. Então você vai primeiro calcular o lucro presumido e o valor do imposto. E se exceder a 60 mil, tem adicional de 10, e vai ter adicional. E você vai determinar a base de cálculo da contribuição social e o valor da contribuição. Certo aí? Então você já tem as receitas. Agora o item D, olha o que diz. Venda de veículo para uso tendo os seguintes dados. Valor da venda, 78 mil. Valor de aquisição, 100 mil. Quando é que foi adquirido? Mês 4 x4. Quando é que foi vendido? Mês 3, repetindo. Quando é que foi adquirido? Mês 4 x0. Quando é que foi vendido? Mês 3 de x2. Veja que eu não estou falando do dia, estou falando do mês. Por quê? Que para a legislação tributária, a depreciação tem como cota mínima um mês e não o dia. Então a depreciação é a partir do mês do uso ou da instalação até o mês da venda. Então usou aqui basicamente 2 anos, concorda? Qual é a taxa de depreciação de veículo do ponto de vista fiscal? 20%. Então se você não conhece, deixa anotado aí que você vai depreciar 20% no primeiro ano e 20% no segundo. 40% de depreciação. Então, diga-me, qual é o valor do ganho de capital aí? Já dá para você calcular de cabeça, vamos lá. Adquiriu por quanto? 100 mil. Você vai depreciar quantos por cento? 40%. Não é isso? Então 100 mil menos 40% de depreciação, sobrou o quê? 60 mil. 60 mil não é o valor contábil? E vendeu por quanto? 78 mil. Então tem um ganho de capital de quanto? Pronto, 18 mil. Mole, mole. Certo aí? Aí você diz, espera aí, Roberto, quem está no lucro presumido, qual é a escrituração que ela está obrigada? Livro caixa. Não é isso? E aí a contabilidade fica facultativa para fins tributários. E se ela fizer o livro caixa, como é que vai depreciar? Extracontabilmente. Tem que fazer uma memória de cálculo e deixar feito esse cálculo à disposição do fisco sempre. Entendido aí? Muito bem. Item E, receita de aluguel de venda de imóvel pertencente no seu investimento, variações monetárias ativas, variações monetárias passivas, juros obtidos por recebimento em atraso, rendimento bruto de aplicação de renda fixa, rendimento bruto de aplicação de renda variável, gasto com corretagem, dados para deduções de IRPJ a pagar, imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa, deu 20%, que dá 10 mil, e imposto de renda retido na fonte sobre aplicação de renda variável, 20%, que dá 2 mil, pede-se fazer esses cálculos aí do imposto de renda e da CSL. Aqui na página seguinte você tem, então, você tem aí na página seguinte, ó, espaço para fazer os cálculos, ó, que moleza. Aí, exercício para fixação número 2, tá? Esse está melhor ainda, não vou nem ler para você. Você vai ter que ler e adivinhar. Mas é para fazer cálculo do IRPJ e da CSL também. Só um detalhe. Nós já estamos vivendo a contabilidade internacional, não estamos? Certo? E aí, o que acontece? O que é ajuste a valor presente? Né? A Lei 6.404, lá no seu artigo 183, inciso 8º, diz o quê? Os ativos de longo prazo devem ser ajustados a valor presente e os de curto prazo se tiverem efeito relevante. E o artigo 184, inciso 3º, diz o quê? Os passivos de longo prazo devem ser ajustados a valor presente e os de curto prazo se tiverem efeito relevante. Ou seja, nossa empresa fez uma venda à vista, custa 100 mil. Para vender a prazo, ela vendeu por 120 mil. Significa dizer que na venda a prazo embutiu juro, não embutiu? Certo aí? Muito bem. Para fins societários,
e eu faço o lançamento, duplicata a receber a receita de venda de 120 mil. Mas imediatamente eu vou expurgar o juro. Como? Eu vou debitar ajuste a valor presente retificadora da receita de 20 mil e creditar juros ativos a vencer, uma retificadora de duplicata a receber de 20 mil. Certo aí? Isso é na contabilidade societária. Só que para fins tributários, é como se esse ajuste a valor presente nunca tivesse existido na vida. Então, ainda que a empresa esteja contabilizando com ajuste a valor presente, para fins tributários, ajuste a valor presente não existe. Então, você vai oferecer a tributação 120 mil e não 100 mil. É isso que quer dizer, em outras palavras, a Lei 12.973. Deu para entender o raciocínio aí, pessoal? Tá? Então, ainda que tenha aqui informações de ajuste a valor presente, não exclua nem some o ajuste a valor presente. O ajuste a valor presente já está no valor da receita bruta, é só tributar a receita bruta. Posso entender o raciocínio aí? Tá? Então, esse exercício 2 também é para você calcular para a próxima aula. Então, próxima aula, sábado que vem, nossa segunda aula, eu já vou iniciar corrigindo esses 2 exercícios e aí eu vou aprofundar nas explicações a respeito do lucro presumido no que tange a contribuição social e imposto de renda. Tá certo? E aí nós teremos provavelmente mais 2 aulas para tratarmos da contribuição de PIS e da COFINS, do lucro presumido. Tá? Porque, PIS/COFINS, pessoal, quais são os PIS/COFINS que existem? Cumulativo, não cumulativo, substituição tributária para trás, substituição tributária para frente, tributação monofásica. Não vai precisar de quase nada disso. Por quê? Porque quem está no lucro presumido é a tributação cumulativa e vai incidir sobre a receita da atividade fim. Portanto, é um cálculo mais simples. Oi? Vamos ver só a acumulativa nesse curso. E quando vocês estiverem fazendo o curso do lucro real, aí eu vou ter o prazer de fazer vocês sofrerem, né? Explicar tudo que for de PIS/COFINS, cumulativo, não cumulativo, substituição tributária para frente, para trás, tributação monofásica, tributação mista, vendo todas as situações, porque o lucro real exige tudo isso. O presumido não, o presumido é só o cumulativo. Até lá, vamos com Deus. Próxima semana a gente está aí. Ah, só um detalhe, né? É a primeira aula aqui, vamos fazer um sorteiozinho aqui, né? Olha só, o sorteio, né, faz questão de sempre sortear aqui esse livrinho de contabilidade básica que eu criei, né? Acompanhado do curso de contabilidade básica em DVD, são 12 horas de aula. Você já encontrou no mercado algum curso com 12 horas de aula de DVD? Você não encontrou e nem vai encontrar, porque não é fácil de colocar num DVD 12 horas de aula, é só esse curso aqui que tem, certo? E tem mais, aqui tem a contabilidade na sua essência, na sua técnica, sem entrar em nenhuma lei. Portanto, o que está escrito aqui não se desatualizará, tá ok? Então, você que ganhar isso aqui, cuide com carinho, talvez você não precise mais pelo conhecimento que você tem, né? Mas doe para o seu filho, mas não deixe seu filho estragar não, porque o filho dele vai precisar. E, né, diga ao seu neto que não estrague também, porque o seu bisneto vai precisar, porque o que está aqui, daqui 200 anos, daqui 300 anos, daqui 500 anos, é a mesma coisa. É a técnica de debitar e creditar as contas patrimoniais e contas de resultado. Aquilo que tanta gente se pena aí para entender. Tá ok? Todo o treinamento. Aqui eu dou a aula, depois eu mostro por meio de exemplos, e depois eu mando você fazer o exercício, peço para você suspender o vídeo, né? E depois vai e faça o exercício. E só depois então você deve voltar e acompanhar a correção. É um curso altamente interativo, onde o instrutor está te dando todas as orientações, é como se você estivesse aqui em sala de aula. É essa riquíssima obra que eu vou fazer nesse momento, um grande sorteio aqui em sala de aula. Tá bom? Então, olha só, vou pedir aqui para alguém escolher, né? Na turma da noite, interessante, né? A moça escolheu e foi o dela mesmo. A lista é grande, mas número 2 é a Cláudia Brisa de Moura Albuquerque. Está presente? Ela? Ah, então venha buscar o seu presente. Por favor, não vai precisar, né? Mas vai. Parabéns,
faça bom uso, que Deus lhe acompanhe. Até a próxima.